a gente começa essa edição do Bom Dia Produtor indo direto até a nossa capital federal, onde nós temos as informações do que abre a semana com a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. É hoje a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para a retirada da bolsa de colostomia em São Paulo. Essa cirurgia já estava marcada antes mesmo da participação dele no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Agora vamos falar de peixe. Agora existe um regulamento técnico para a venda de peixe salgado e peixe salgado seco. Segundo o Ministério da Agricultura, o regulamento vai facilitar a comercialização desses dois tipos de peixes, principalmente o bacalhau importado da Noruega, especialmente porque padroniza as características e facilita o registro dos produtos importados. E segue repercutindo os números do levantamento do governo, que mostra que as exportações do ano passado atingiram recorde. Foram 101,7 bilhões de dólares em 2018, um crescimento de quase 6%. Os embarques foram puxados pela demanda chinesa, segundo o Ministério da Agricultura. As maiores exportações foram de açúcar, café, suco de laranja e soja. São essas as informações dessa segunda, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. A exportação de soja no Mato Grosso em 2018 bateu recorde com crescimento registrado de 9,6% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Quem tem as informações é o repórter Valdir Pacheco. Mato Grosso encerrou 2018 batendo recorde nas exportações de soja. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram registrados 19.750.000 toneladas para o exterior, crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. O IMEA destacou dois fatores como principais para o resultado. O primeiro foi a produção recorde durante a safra 2017-18 de aproximadamente 32,5 milhões de toneladas. O segundo foi a alta demanda internacional, em especial da China, que aumentou o consumo da soja mato-grossense em decorrência dos impasses comerciais com os Estados Unidos, sendo responsável por 63,50% dos embarques do estado. Já em 2019, o IMEA projeta que Mato Grosso exporte 19,3 milhões de toneladas do grão. Porém, segundo os analistas, tal volume ainda depende da confirmação dos rendimentos a campo da safra 2018-2019, além da demanda do mercado externo. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O verão chegou. A estação está mais quente, os dias estão mais quentes e isso pede cuidados redobrados com os cavalos que podem sofrer com as altas temperaturas. Acompanhe na reportagem de Gustavo D'Angelo. Apesar de imponente, o cavalo é um animal muito sensível. Por isso, agora no verão, é necessário ficar atento para o comportamento do animal e tomar medidas para prevenir possíveis problemas. Você vai conferir agora algumas dicas com o médico veterinário Arthur Araújo para cuidar bem do seu animal na estação mais quente do ano. Os animais, como o ser humano, têm boa parte do corpo composto por água. Então, água fresca, água limpa, uma água de boa qualidade tem que ser o principal consumo desse animal. Trabalhando, seja em repouso, esses animais têm que receber. O corpo depende da água para funcionar. Então, função renal, aparelho digestório, tudo vai depender da água, da qualidade da água que esses animais vão receber. Os equinos, tanto no verão como no inverno, eles devem receber ração concentrada, feno ou uma pastagem de boa qualidade, sal mineral, sempre nas quantidades corretas para essa espécie, conforme peso e uma indicação do médico veterinário. Na realidade, os equinos eles não têm muita restrição quanto ao sol. São animais preparados, são animais hábeis para conviver no sol. No entanto, aqueles animais que têm mucosa branca, próximo ao nariz, próximo à boca, próximo aos olhos, próximo à região do ânus, tem que ter um pouco mais de cuidado, que são animais mais suscetíveis a alguns tipos de tumorações de pele. Os cascos dos equinos devem ser reparados a cada 30, 40 dias no máximo. Animais que usam ferradura têm que ter uma
uma frequência de reparo melhor, limpeza dos cascos, na época das chuvas, manter esses cascos o mais seco possível para poder evitar algumas outras doenças que também vão acometer os cascos dos equinos. Os proprietários, quando saem de férias, eles têm que ter o cuidado de levar esses animais para uma hospedagem de equino, né, um lugar específico com pessoas que tenham habilidade de manejar esses animais, ou então na própria propriedade solta esses animais em pastos maiores, com água, com alimentação à vontade, pode até diminuir fornecimento de ração concentrada, mas a parte sanitária dos animais, tanto de limpeza de casco, quanto de controle de ectoparasita, de carrapato, vermifugação, esse aí tem que ser continuado, tem que ser manejado mesmo o animal em férias. Gustavo D'Angelo para o SBA. E durante a visita à Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou o aporte de R$2,5 milhões para municípios afetados pelas chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. O recurso será destinado a reparos nas estradas de acesso a assentamentos e também estradas internas. As lavouras de soja, milho e arroz tiveram o maior prejuízo. Segundo a Emater, a estimativa é de que as perdas passem de 786 milhões de reais. Durante a visita, a ministra Tereza Cristina anunciou a liberação de R$2,5 milhões de reais para os municípios afetados pelas chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. O Ministério do Desenvolvimento Regional já havia anunciado também a liberação de R$4,5 milhões de reais para a reconstrução de estradas em 18 municípios que tenham decretado situação de emergência em função da chuva. Os moradores dos municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida também poderão acessar o dinheiro do FGTS. Cada morador poderá sacar do fundo de garantia até R$6 mil. O dinheiro poderá ser usado para comprar material de construção, roupas e eletrodomésticos. Nos próximos dias, o governo federal deve reconhecer a situação de outras cidades prejudicadas por enchentes e que já tiveram o decreto homologado pelo governo do estado. Precocidade no diagnóstico da gestação, este é o principal objetivo da biotecnologia por meio de Doppler. Muitos produtores rurais estão utilizando a técnica nas propriedades. E a repórter Kylie Rodrigues explica tudo na reportagem. As pesquisas demonstram o sucesso da biotecnologia Doppler. Propriedades maiores que prezam por tecnologias têm apostado na ferramenta. O Doppler ele é uma ferramenta acoplada à ultrassonografia convencional, onde o carro-chefe dele hoje é o diagnóstico de gestação precoce na IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Ele é uma biotecnologia relativamente nova, porém ela teve um grande sucesso nas pesquisas e já está sendo com grande sucesso introduzida ao campo. Com a tecnologia é possível ter precisão das informações dos animais em tempo real. Além de dados da gestação, é possível ter diagnósticos completos de patologias dos animais. O principal objetivo do Doppler é esse, a precocidade no diagnóstico de gestação. A gente consegue ter uma avaliação desse diagnóstico já com uma grande acurácia a partir do 20º dia após a inseminação artificial, ganhando um ganho de dias quando a gente compara com o ultrassom convencional, que é a partir do 28º dias. E quando a gente está trabalhando em protocolos de ATF, que é somado esses dias, há um grande ganho para o produtor. Kylie Rodrigues para o SBA. Os valores da carne de frango estão em queda no mercado brasileiro, influenciados pelo típico desaquecimento da demanda em início de ano com a redução do poder de compra da população. Com isso, o preço médio da proteína resfriada na parcial de janeiro até o dia 24 é de R$ 4,37 o quilo no atacado da Grande São Paulo, 1,6% abaixo do verificado em dezembro, conforme a apuração do CPEA. Para os outros tipos de proteínas, enquanto o preço médio da carcaça especial suína caiu de dezembro para janeiro, o da carcaça casada do boi registrou leve alta.
ambas negociadas no atacado da Grande São Paulo. Diante desse cenário, de dezembro para janeiro, a competitividade da carne de frango diminuiu frente à suína, mas aumentou em relação à bovina. E durante a Showtech 2019, a Fundação MS fez uma estrutura para mostrar aos participantes como avaliar corretamente a estrutura do solo com diversos cultivos. Quem explica sobre essa avaliação é o engenheiro agrônomo Ricardo Halich. Olá, boa tarde, sou Ricardo Halich, eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina, na área de mecanização agrícola e preparo do solo, a área de compactação, etc. O que nós estamos trazendo aqui é uma avaliação de estrutura do solo, que nós normalmente fazemos em perfis. Trincheiras não precisam ser tão grandes como essa, mas aqui foi preparado uma trincheira grande em função do evento, do Showtech que a Fundação MS preparou. Fizeram uma unidade aqui muito interessante para nós discutirmos algumas coisas. Então a ideia é mostrarmos como é que se avalia uma estrutura do solo, como é que nós avaliamos uma compactação e principalmente como que nós podemos lidar ou condicionar a estrutura do solo. Então eu vou mostrar para vocês aqui um preparo que foi feito pela Fundação MS, uma área que foi induzida à compactação e foram feitos diferentes culturas e como isso se comporta. Uma das coisas importantes que eu queria mostrar para vocês é como nós analisamos, por exemplo, a estrutura do solo. Isso aqui é uma análise da estrutura do solo. Nós estamos pegando uma unidade, um torrão de solo e vamos avaliar para identificar se isso é uma compactação ou não. É uma compactação, vocês percebem, ó, tem uma estrutura angular, etc. Ela é uma compactação, mas o que é mais importante do que dizer se é ou não uma compactação? Como essa compactação está afetando as raízes. Percebam que a raiz consegue penetrar na estrutura, então, numa concepção mais moderna, o que nós estamos dizendo que a compactação ela é controlada pelas raízes, pelas plantas, porque se a raiz penetra num torrão compactado, ela permite a atividade biológica, ela vai recuperar essa estrutura, ela vai fazer porosidade e essa estrutura então ela passa a ser recuperada pelas raízes. O grande problema é quando a raiz não entra. Então o que nós estamos aqui? Nós temos um tratamento com a Brachiaria rosiziensis, que tem uma raiz bastante agressiva, percebam aqui, ela ocupa tudo isso, mesmo tendo sido compactado, induzido uma compactação, percebam que ela conseguiu enraizar, então ela está trabalhando, a planta está trabalhando e está recuperando a estrutura. Se a gente vier para uma soja, a soja ela já tem maior dificuldade de penetração, né? Então ela já diminuiu muito a quantidade de raízes, é um sistema radicular mais difícil de conseguir penetrar, ela é um pouco mais fraca, etc. E se a gente olhar uma estrutura compactada, vocês percebam que a raiz ela não tem tanta capacidade de penetração. Por isso a importância também da rotação de cultura, porque eu tenho de raízes diferentes fazendo papéis diferentes nessas unidades compactadas, na reestruturação do solo, etc. É muito importante que os agricultores olhem o perfil do solo. Não precisa ser uma trincheira desse tamanho, óbvio, mas fazer uma avaliação de uma trincheira, abrir uma pequena valeta, um enxadãozinho, andar com o enxadão na caminhonete, uma faquinha, sempre estar olhando as raízes é muito importante. Esse outro lado aqui, o que nós podemos mostrar? Se aqui eu fiz uma avaliação de uma outra metodologia que nós utilizamos para avaliar a estrutura do solo, que se chama perfil cultural. Então, se vocês olharem esses horizontes que foram pintados de branco, nós temos aqui efeitos das culturas que foram colocadas sobre a área compactada. Então, toda essa área aqui é compactada, e se vocês observarem aqui, nós temos toda uma unidade compactada, aqui menos compactação, aqui mais compactação, e se vocês olharem é a área justamente que nós tínhamos a soja. Então, a soja recondiciona muito pouco a estrutura, ela recupera pouco a estrutura. Se viermos lateralmente aqui, nessa lateral, já tem um efeito da braquiária, que foi colocada sobre a área compactada, e percebam que a própria braquiária já fez uma divisão aqui, porque ela diminuiu essa compactação em função da porosidade que ela criou, então é uma raiz mais agressiva, ela conseguiu diminuiu essa compactação, e isso é o grande efeito de uma rotação de culturas. Tem outras culturas que foram colocadas para a gente avaliar, mas isso aqui é o que eu quero apresentar para vocês como sendo um fator importantíssimo de nós colocarmos plantas diferentes no sistema, rotação de cultura, etc. E reforço, passem a olhar o solo
passem a olhar a cultura, a atividade que vocês fazem, agricultores, consultores, etc., da superfície do solo para baixo. Como é que está o solo, como é que está a estrutura, como é que as raízes se comportam, etc., que isso vai trazer muitos benefícios para vocês, para a cultura, para a produtividade e para a redução de custo de produção. Obrigado. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, discutiram na manhã da última sexta-feira vários assuntos relacionados ao setor produtivo do estado. E dentre eles, os caminhos para o certificado de livre da febre aftosa sem vacinação por aqui. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, manteve vários encontros com a equipe do governo Bolsonaro nesta semana. Discutiu infraestrutura e desenvolvimento regional. Nesta sexta-feira, o governador foi recebido pela ministra da Agricultura, a deputada federal Tereza Cristina, que também é de Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, o governador tratou de um assunto considerado fundamental para a pecuária do estado: o certificado de livre da febre aftosa sem vacinação. O quanto antes nós tivermos essas etapas cumpridas, nós vamos poder atender e ser área livre sem vacinação. Então é acelerar isso, que é muito importante, principalmente porque isso dá um ganho ao Mato Grosso do Sul quando deixa de ter a vacinação. São ações de vigilância na zona de alta vigilância, que é a fronteira. Então, como nós temos uma fronteira extensa, reforçar o número de veterinários, dos postos de fiscalização, a inteligência, né? Precisa ter uma inteligência ali do Ministério, do nosso IAGRO e da Secretaria, e tudo isso está sendo feito. Nós apresentamos aqui um modelo à ministra e nós vamos implementar isso conjuntamente, Governo do Estado e Ministério da Agricultura. A ministra garantiu que todas as demandas do estado vão ser tratadas com rapidez, especialmente a questão da fronteira. O Mato Grosso do Sul ele tem que se preparar, porque é um processo longo. Nós temos uma fronteira vastíssima de seca, né, com o Paraguai, e nós temos que ter, vamos dizer, todo um procedimento que ele está pedindo o quê? O apoio dos convênios, que são muito importantes para os estados. Todos os estados precisam de recursos para a sanidade, e a gente sabe hoje o problema de falta de recursos que todos os estados vêm passando. Então, ele colocou a importância desse convênio com o IAGRO, né, ser feito esse ano, para que nós possamos, no Mato Grosso do Sul, ter já essa agenda, não só do caminho aí de livre de aftosa sem vacinação, mas outras coisas que também são muito importantes para a defesa sanitária. Odacil Canepa para o SBA.